Há amores que terminam, e há amores que apenas esperam o momento certo para recomeçar. Naquela véspera de Natal, quando ela atravessou as portas do hospital com o filho nos braços, desesperada, ofegante, com o coração partindo ao meio, ela não imaginava que o único cirurgião disponível seria justamente ele, o homem que ela amou, o homem de quem fugiu. E quando os olhos dele se encontraram pela primeira vez em anos, algo muito maior que o medo tomou conta daquele corredor. A verdade que ela escondera por tanto tempo estava prestes a vir à tona, mas o que aconteceu a seguir, ninguém ali poderia imaginar. Se essa história tocar você, deixe seu like para que mais pessoas possam encontrá-la. Inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos. E conte nos comentários de onde você está ouvindo essa mensagem. Seu apoio é o que mantém esse canal vivo e cheio de histórias que tocam o coração. A noite de Natal tinha um jeito especial de enganar as pessoas. As luzes piscavam nas vitrines, as músicas ecoavam pelas ruas, e todo mundo fingia que a magia era real. Mas para ela, naquela noite, a única coisa real era o terror. O menino queimava em seus braços. Ela corria pela calçada gelada, o coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. Seu filho, estava mole, a respiração curta, os lábios com um tom arroxeado que fazia cada segundo parecer uma eternidade. Ela não sabia se estava chorando ou se era só o vento frio cortando seu rosto. Aguenta, meu amor. Aguenta só mais um pouquinho. Ela sussurrava, a voz trêmula, tentando convencer a si mesma tanto quanto a ele. As portas automáticas do hospital se abriram com um sopro de ar quente, mas o alívio durou apenas um segundo. Lá dentro, o caos era total. Macas pelos corredores, enfermeiros correndo de um lado para o outro, famílias aglomeradas nas cadeiras, crianças chorando. Era véspera de Natal, e o pronto-socorro estava lotado. Por favor, ela gritou avançando até a recepção, os braços tremendo sob o peso do filho. Meu filho não está bem. Ele precisa de ajuda agora. A recepcionista levantou os olhos cansados, mas ainda humanos. Senhora, todos aqui precisam de ajuda. Vou chamar a triagem, mas vai ter que esperar um pouco. Ele não pode esperar! A voz dela saiu mais alta do que pretendia. Rasgada, desesperada. Ele está com febre altíssima. Não consegue respirar direito, Ela não conseguiu terminar. As lágrimas vieram de uma vez, quentes e incontroláveis. A recepcionista se levantou, finalmente percebendo a gravidade. Deixa eu ver. Ela tocou a testa do menino e seu rosto mudou. Espera aqui. Segundos depois, uma enfermeira apareceu com uma maca pequena e a conduziu por um corredor iluminado por lâmpadas fluorescentes e guirlandas de Natal que pareciam zombar da situação. Ela seguiu, quase tropeçando, os olhos fixos no rosto do filho. Qual o nome dele? Perguntou a enfermeira, empurrando a maca com pressa. Miguel. Ele se chama Miguel. Quantos anos? 4. Ele fez 4 em setembro. E os sintomas começaram quando? Hoje à tarde. Ele estava bem de manhã, brincando, normal. Aí de repente começou a reclamar de dor na barriga. Vomitou e a febre subiu muito rápido. Eu tentei dar antitérmico, mas não fez efeito. E agora ele mal consegue falar. A enfermeira assentiu, anotando algo numa prancheta enquanto caminhava. Elas atravessaram mais um corredor e então entraram numa sala de emergência onde já havia outros 2 médicos atendendo. Temos uma criança com quadro agudo, anunciou a enfermeira. Febre alta, vômito, dor abdominal intensa, dificuldade respiratória. Um dos médicos, um homem de cabelos grisalhos e óculos redondos, aproximou-se rapidamente. Ele examinou Miguel com movimentos precisos, auscultou o peito, apalpou o abdômen. O menino gemeu baixinho. Abdômen rígido. Possível apendicite complicada. Vamos precisar de exames de imagem urgentes. E chamar um cirurgião. Ela sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Cirurgia? Ele vai precisar de cirurgia? Provavelmente sim, mas preciso confirmar. Vou pedir uma ultrassom e alguns exames de sangue agora. A enfermeira já estava preparando o acesso venoso no bracinho fino de Miguel. Ele choramingou. Tentou puxar o braço, mas estava fraco demais. Mamãe. A voz dele era um fio. Eu tô aqui, meu amor. Mamãe tá aqui. Ela segurou a mãozinha dele com força, como se isso pudesse impedir
que ele escorregasse para longe dela. O médico saiu da sala rapidamente, falando algo no celular. Ela ouviu fragmentos. Preciso de um cirurgião pediátrico agora. Não pode esperar até amanhã. É véspera de Natal, eu sei, mas... Ela fechou os olhos tentando respirar, tentando não entrar em pânico. E então ouviu a voz da enfermeira, baixa, mas clara. O Dr. Henrique está de plantão hoje. Ele deve estar no 3º andar. O nome atravessou o peito dela como uma lâmina. Henrique, não podia ser. Tem outro cirurgião disponível? Ela perguntou, a voz saindo trêmula, quase inaudível. A enfermeira olhou para ela confusa. Senhora, hoje é véspera de Natal. Quase toda a equipe foi liberada. O doutor Henrique é o único cirurgião pediátrico disponível no hospital neste momento. O mundo girou. Ela quis gritar. Quis pegar o filho e sair correndo. Mas Miguel estava ali, pálido, suando frio, os olhos semicerrados. Ela não tinha escolha. Tudo bem, ela sussurrou mais para si mesma do que para qualquer outra pessoa. Tudo bem. Mas nada estava bem. Porque em alguns minutos, ele ia entrar por aquela porta. O homem que ela amou. O homem de quem ela fugiu. O homem que nunca soube que tinha um filho. E quando ele visse Miguel, quando ele olhasse para aqueles olhos castanhos, aquele cabelo escuro, aquele rosto que era um espelho do passado, tudo ia desmoronar. Ela respirou fundo, apertando a mão do filho e esperou. A porta se abriu. E ele entrou. O tempo parou. Ou pelo menos foi o que pareceu quando os olhos dele se encontraram. Henrique atravessou a porta com a postura de sempre. Ombros retos, jaleco impecável, o estetoscópio pendurado no pescoço como uma medalha de guerra. Ele tinha daquele jeito de entrar nos lugares como se o mundo inteiro estivesse esperando por ele. E talvez estivesse. Ele sempre foi assim, magnético, seguro, impossível de ignorar. Mas quando ele a viu, parou. Completamente. Os olhos dele, castanhos e profundos, arregalaram-se por uma fração de segundo. A mandíbula travou e então, como se precisasse se recompor, ele piscou devagar, como quem acorda de um sonho ou de um pesadelo. Clara. O nome dela saiu da boca dele como um sussurro rouco, quase incrédulo. Ela não conseguiu responder. A garganta estava fechada, o coração batendo tão forte que parecia ocupar todo o espaço do peito. Ela só conseguiu segurá-lo no olhar, sentindo o peso de todos. Os anos que os separaram desabando. De uma vez sobre seus ombros. Henrique deu um passo à frente, depois parou de novo, como se um muro invisível o impedisse de continuar. Ele olhou para a maca, para o menino deitado ali, pálido, pequeno, vulnerável. E então algo mudou no rosto dele. Ele franziu a testa, inclinou a cabeça levemente, como se tentasse processar o que estava vendo. Os olhos dele percorreram o rosto de Miguel, o nariz reto, as sobrancelhas marcadas, o queixo definido mesmo em uma criança. Ela viu o momento exato em que a dúvida começou a se formar. Esse é o paciente? Ele perguntou. A voz agora controlada, profissional, mas com uma tensão subjacente que ela conhecia bem demais. Sim, respondeu a enfermeira, que não percebeu nada. Miguel, 4 anos, suspeita de apendicite aguda. Já solicitamos os exames de imagem. Henrique assentiu, mas os olhos dele não saíram de Miguel. Ele se aproximou da maca. Colocou a mão no pulso do menino, sentindo a pulsação. Seus dedos eram firmes, mas gentis. Ele sempre foi assim com as crianças, paciente, cuidadoso, como se cada uma delas fosse preciosa. Oi, campeão, ele disse baixinho, inclinando-se para ficar na altura de Miguel. Meu nome é Henrique. Eu sou médico e vou cuidar de você, tá bom? Miguel abriu os olhos com esforço e olhou para ele. E naquele instante, o mundo pareceu parar de novo, porque os olhos de Miguel eram idênticos aos de Henrique. A mesma cor, a mesma intensidade, o mesmo formato amendoado, com aquele brilho no centro que parecia capturar a luz de um jeito especial. Henrique congelou, ela viu. Viu o momento exato em que algo dentro dele se despedaçou e se recompôs ao mesmo tempo. Ele piscou, engoliu seco e desviou o olhar rapidamente, mas não rápido o suficiente. Ele sabia, ou pelo menos desconfiava. Ele está com muita dor? Henrique perguntou, ainda olhando para Miguel. Mas a pergunta era claramente direcionada a ela. Sim, Lara respondeu, a voz falhando. Começou há algumas horas. Ele não aguenta mais.
Henrique assentiu e começou a examinar o abdômen de Miguel com cuidado, pressionando suavemente diferentes pontos. O menino gemeu e tentou se afastar. Desculpa, campeão. Eu sei que dói. Só mais um pouquinho, tá? Ele terminou o exame e se afastou, tirando as luvas e jogando-as no lixo. Então, finalmente, ele olhou para Lara. Foi como ser atingida por um raio. Havia tantas coisas naquele olhar. Raiva, confusão, mágoa, surpresa. Mas, acima de tudo, havia uma pergunta silenciosa que ele não podia fazer ali. Naquele momento, na frente da equipe, ela desviou os olhos primeiro. Precisamos da história clínica completa, ele disse. A voz agora mais dura, mais distante. Você é a mãe? Sim. O pai está a caminho? Ela sentiu o sangue gelar. Não. Não está a caminho ou não existe? A pergunta veio como um soco. Henrique. Ela começou. Mas ele levantou a mão, cortando-a. Doutor. Aqui sou o doutor. Ela engoliu as lágrimas e assentiu. Desculpa, doutor. Ele suspirou fundo, passando a mão pelo cabelo. Um gesto que ela conhecia tão bem, que significava que ele estava tentando manter o controle. Vou precisar de informações. Histórico de saúde dele, alergias, cirurgias anteriores, medicações que ele toma. E vou precisar de autorização assinada para a cirurgia, caso seja necessário. Eu assino o que for preciso, ela disse rapidamente. Só salva ele. Por favor. Algo vacilou no rosto dele. Por um segundo, a máscara profissional quase caiu. Ele olhou para Miguel de novo, e então para ela. E havia uma dor ali que ia muito além da situação médica. Vá fazer tudo o que estiver ao meu alcance, ele disse, a voz mais baixa agora quase íntima. Mas você vai ter que confiar em mim, confiar nele, como se fosse simples assim. Como se ela não tivesse passado os últimos 4 anos fugindo justamente para não ter que confiar nele de novo. Mas Miguel gemeu na maca, e ela não tinha escolha. Eu confio, ela mentiu. Ele a encarou por mais um segundo, como se pudesse ler através dela, e então virou-se para a enfermeira. Prepara ele para a ultrassom agora. Quero os resultados em 15 minutos. E manda alguém preparar o centro cirúrgico. Se for o que eu estou pensando, não podemos esperar. A enfermeira assentiu e começou a empurrar a maca para fora da sala. Miguel estendeu a mãozinha para Lara, os olhos cheios de medo. Mamãe, eu vou com você, amor. Mamãe não sai do seu lado, ela disse, segurando a mão dele e seguindo a maca. Mas antes que saísse da sala, ouviu a voz de Henrique atrás dela. Lara. Ela parou, mas não se virou. Depois que ele estiver estável, você e eu vamos ter uma conversa. Não era um pedido. Era uma promessa. Ela fechou os olhos, respirou fundo e continuou andando. Os corredores do hospital estavam decorados com guirlandas prateadas, luzes de Natal piscando em tons de dourado e vermelho. Uma árvore gigante enfeitava o saguão principal. E de algum lugar distante vinha o som abafado de Noite Feliz. Mas não havia nada de feliz naquela noite. Lara seguiu ao lado da maca, segurando a mão de Miguel, enquanto as luzes de Natal refletiam no chão encerado. E pela primeira vez em 4 anos, ela se perguntou se tinha feito a coisa certa. Se esconder a verdade tinha sido proteção, ou apenas covardia. E agora, com Henrique ali, com aquele olhar que parecia atravessá-la, ela sabia que não havia mais como fugir. A verdade estava prestes a vir à tona, e ela não sabia se estava pronta para enfrentá-la. A sala de ultrassom era pequena, fria e silenciosa demais. O único som era o bip constante do monitor e a respiração irregular de Miguel. Lara estava sentada numa cadeira ao lado da maca, segurando a mão do filho enquanto a técnica deslizava o transdutor pelo abdômen dele com movimentos precisos. As imagens apareciam na tela em tons de cinza e preto, formas abstratas que para ela não faziam sentido nenhum, mas que via a técnica franzir a testa e fazer anotações. Dói, mamãe, Miguel murmurou, tentando se afastar do aparelho. Eu sei, meu amor, já está quase acabando. Ela mentiu, porque não fazia ideia de quanto tempo ainda ia demorar. A porta se abriu e Henrique entrou, trazendo consigo aquela presença que parecia sugar todo o oxigênio do ambiente. Ele nem olhou para Lara. Foi direto até a tela, os olhos percorrendo as imagens com a expertise de quem fez aquilo 1000 vezes. Pode pausar aqui. Ele pediu à técnica apontando para uma área específica. Amplia esse quadrante. A imagem aumentou. Henrique ficou em silêncio por alguns segundos.
a mandíbula contraída, os olhos fixos na tela. É o que eu temia, ele disse finalmente. Apendicite aguda com sinais de perfuração iminente. Precisamos operar agora. Lara sentiu o mundo girar. Agora? Tipo, agora mesmo? Nas próximas horas, no máximo. Ele respondeu, finalmente olhando para ela. Se o apêndice romper, o quadro complica muito. Pode evoluir para peritonite, sepse. É grave. Ela engoliu seco, as mãos tremendo. Então opera. Faz o que tiver que fazer. Henrique assentiu para a técnica, que discretamente levou Miguel de volta para a maca e saiu da sala, deixando-os sozinhos. E foi como se todas as paredes desabassem de uma vez. Henrique cruzou os braços, encostando-se na parede e a encarou. O olhar dele era duro, mas havia algo mais profundo ali, uma ferida aberta que nunca tinha cicatrizado. Quantos anos ele tem? A pergunta veio baixa, mas firme. Você já sabe a resposta. Eu quero ouvir de você. Lara respirou fundo. 4. Ele fez 4 em setembro. Henrique fechou os olhos por um momento, como se estivesse fazendo cálculos que ele já sabia de cor. Quando abriu de novo, havia algo perigosamente parecido com dor naquele olhar. Setembro, ele repetiu. 4 anos. O que significa que você estava grávida quando desapareceu? Não era uma pergunta, era uma acusação. Henrique. Não? Ele levantou a mão, a voz subindo levemente. Não tenta me explicar agora. Não aqui. Só me responde uma coisa. Quem é o pai dele? Ela sentiu a garganta apertar. Isso não importa agora. Não importa. Ele deu um passo à frente, a voz ecoando na sala pequena. Eu vou abrir o abdômen de uma criança em menos de 1 hora. Você acha que não importa saber quem é o pai dele? Importa para a cirurgia saber quem é o pai? Ela rebateu, a voz trêmula, mas firme. Ou importa para o seu ego? Ele parou como se tivesse levado um tapa. Meu ego? Sim, Henrique. Seu maldito ego que sempre foi maior que qualquer outra coisa. Você desapareceu. A voz dele saiu baixa agora, perigosamente calma. Sumiu sem dar explicação, sem deixar um recado, sem atender uma ligação. E agora aparece com uma criança, que tem os meus olhos, a minha boca, o meu... Ele parou passando a mão pelo rosto. E você ainda acha que é sobre ego? Lara se levantou, os olhos queimando de lágrimas que ela se recusava a deixar cair. Você quer saber a verdade? Quer mesmo. Sempre quis. Então aqui vai. Eu fugi porque você nunca teve espaço para nada além da sua carreira. Porque eu passei anos sendo a sombra do grande Dr. Henrique, o cirurgião brilhante, o homem que todo mundo admirava. E quando descobri que estava grávida, eu soube que aquela criança ia ser só mais uma coisa que você ia encaixar na agenda entre uma cirurgia e outra. As palavras saíram como flechas, certeiras e dolorosas, que Henrique ficou paralisado, o rosto pálido. Você não me deu a chance de escolher. Eu te dei anos de chances. Ela avançou um passo, a voz quebrando. Quantas vezes eu esperei você chegar em casa? Quantas vezes eu dormi sozinha, porque você preferiu ficar no hospital? Quantas vezes eu tentei falar sobre nós e você mudou de assunto porque tinha um paper para escrever ou um congresso para ir? Eu estava construindo a minha carreira. Eu estava destruindo a minha vida, tentando ser suficiente para você. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Henrique a encarou, a respiração pesada, os olhos vermelhos. E então, pela primeira vez, ela viu algo nele que nunca tinha visto antes. Ele estava com medo, não da cirurgia, não da situação dela, do que ela tinha escondido, do que ele tinha perdido. Ele é meu filho, ele disse, e não era mais uma pergunta. Era uma certeza dolorosa. Lara olhou para ele, e todas as defesas que tinha construído ao longo de 4 anos começaram a rachar. Sim, ela sussurrou finalmente. Ele é. Henrique cambaleou levemente, como se as pernas tivessem perdido a força. Ele colocou a mão na parede para se apoiar, fechou os olhos, e ela viu um músculo saltando em sua mandíbula. Você me tirou 4 anos, ele disse, a voz rouca. 4 anos de ver ele crescer, de ouvir a primeira palavra, de estar lá quando ele aprendeu a andar, de ele não conseguiu terminar. Lara sentiu as lágrimas finalmente escorrerem pelo rosto. Eu fiz o que achei que era certo para proteger ele. Proteger dele de quê? Henrique abriu os olhos e a encarou. De mim? Eu sou um monstro, Lara.
Era isso que você pensava? Eu pensava que você ia transformar ele numa versão pequena de você. Ela gritou. Que ele ia crescer achando que só importa ser o melhor. Ter o melhor, vencer a qualquer custo. Que ele ia aprender que amor é algo que você encaixa entre compromissos. E era melhor ele crescer sem pai? Era melhor ele crescer sem pressão. Henrique deu um passo à frente. Ela recuou. E então ele parou percebendo. Ela tinha medo dele, não no sentido físico, mas medo do que ele representava, do que ele podia fazer com o coração do filho dela, deles. E isso o destruiu. Lara, ele disse, a voz quebrando, eu prometo para você, não como médico, mas como homem, que eu vou salvar ele. Ela olhou para ele, os olhos inundados. E depois? Depois, ele respirou fundo. Você vai me dar a chance que você nunca me deu antes. A chance de ser o pai que ele merece. E o homem que você precisava que eu fosse. Ela não respondeu. Não sabia como. A porta se abriu e a enfermeira entrou. Dr. Henrique, o centro cirúrgico está pronto. Ele assentiu, endireitou os ombros e voltou a ser o cirurgião. Mas antes de sair, olhou para Lara uma última vez. Eu não vou decepcionar vocês dois. E então saiu, deixando-a sozinha no silêncio pesado de tudo o que tinha sido dito. E tudo o que ainda precisava ser enfrentado. Lara foi conduzida até a sala de espera reservada para familiares de pacientes cirúrgicos. Era um espaço pequeno, com cadeiras estofadas em tom bege, uma mesinha de centro com revistas velhas e uma máquina de café no canto que parecia não funcionar havia meses. As paredes eram decoradas com quadros de paisagens genéricas, montanhas, praias, campos de girassol, como se a beleza artificial pudesse distrair alguém do terror de esperar. Ela se sentou na cadeira mais próxima da janela e abraçou a si mesma, tentando parar de tremer. Do lado de fora, a cidade estava iluminada. Luzes de Natal piscavam em todos os prédios. Guirlandas enfeitavam os postes, que havia até neve artificial decorando as marquises das lojas. Tudo parecia tão bonito, tão perfeito, tão mentiroso, porque ali dentro, seu filho estava sendo preparado para uma cirurgia. E o pai dele, um homem que nem sabia que era pai até uma hora atrás, estava prestes a segurar um bisturi sobre o corpo do próprio filho. Ela fechou os olhos e respirou fundo, tentando afastar o pânico. Senhora! Lara se virou. Era uma enfermeira diferente, mais jovem, com cabelos presos num coque e um sorriso gentil. Sim, o Dr. Henrique pediu que eu trouxesse isso para você preencher e assinar. Ela estendeu uma prancheta com vários papéis. São os termos de consentimento para a cirurgia e alguns formulários de histórico médico. Lara pegou a prancheta com mãos trêmulas e começou a ler. As letras pareciam dançar na página. Eu abaixo assinado a... Autorizo a realização do procedimento cirúrgico de apendicectomia, de urgência no paciente Miguel. Miguel, seu menino. Seu mundo inteiro. Ela assinou onde precisava assinar. Preencheu o que conseguia preencher. Mas quando chegou na parte do histórico familiar, travou. Nome do pai. Histórico de doenças hereditárias. Ela olhou para a linha em branco e sentiu o peso de 4 anos de mentiras esmagando seu peito. Henrique precisava saber, não só porque era o pai, mas porque, como médico, ele precisava de todas as informações possíveis para tomar as melhores decisões. Com a mão tremendo, ela escreveu: Pai Henrique Almeida Carvalho. E então começou a preencher o restante. Histórico de saúde da família paterna. Alergias, condições genéticas. Tudo o que ela tinha guardado na memória durante todo aquele tempo. Quando terminou, devolveu a prancheta à enfermeira. Obrigada, a enfermeira disse gentilmente. O Dr. Henrique pediu também alguns exames complementares, só como precaução. Vai demorar uns 20 minutos. Lara assentiu, sem forças para perguntar mais. Ficou ali sozinha, enquanto o relógio na parede parecia se mover cada vez mais devagar. Cada segundo era uma eternidade, cada minuto uma tortura. Ela pegou o celular, mas não tinha ninguém para ligar. A mãe estava viajando. As amigas estavam com suas famílias, celebrando a véspera de Natal. E ela estava completamente sozinha. Não era verdade. Henrique estava ali. Pela primeira vez em 4 anos, ela não estava enfrentando algo sozinha. E era estranho como isso era reconfortante e aterrorizante ao mesmo tempo.
Ela se levantou e foi até a janela. Encostou a testa no vidro frio e olhou para a cidade lá embaixo. As pessoas andavam pelas ruas carregando sacolas de presentes, rindo, tirando fotos. Crianças corriam apontando para as decorações. Casais caminhavam de mãos dadas. Ninguém ali fazia ideia do que estava acontecendo naquele andar. Do desespero, do medo, do peso de segredos que finalmente tinham vindo à tona. Tonity César, com licença. Lara se virou rapidamente. Era Henrique. Ele estava sem o jaleco agora, usando apenas o scrub verde do centro cirúrgico. O cabelo estava levemente bagunçado, como se ele tivesse passado as mãos várias vezes. E havia algo diferente no rosto dele. Algo vulnerável. Ele começou, mas parou. Respirou fundo. Posso falar com você um minuto? Antes de entrar. Ela assentiu, sem conseguir encontrar palavras. Ele entrou na sala e fechou a porta atrás de si. Ficaram ali, a poucos metros de distância, o silêncio pesado entre eles. Eu vi o formulário que você preencheu, ele disse finalmente a voz baixa. Meu nome, o histórico da minha família. Você precisava saber. Eu precisava saber há 4 anos, Lara. Ela abaixou a cabeça. Eu sei. Ele deu um passo à frente. Você tem ideia do que é descobrir que você tem um filho? Assim, nessas circunstâncias, a voz dele tremia. Eu devia estar feliz. Devia estar pulando de alegria, mas tudo que eu sinto é raiva e medo, e uma vontade de voltar no tempo e consertar tudo que eu fiz de errado. Henrique, me deixa terminar. Ele levantou a mão. Você tinha razão. Sobretudo, eu fui obcecado pela carreira. Eu coloquei o trabalho na frente de você, do nosso casamento, de tudo. E quando você foi embora, eu me convenci de que você era louca, de que você tinha desistido de nós sem motivo. Mas a verdade é que eu falhei com você muito antes de você ir embora. As lágrimas escorreram pelo rosto dela sem que pudesse controlar. Eu também falhei, ela sussurrou. Eu devia ter te dado a chance. Devia ter contado sobre o Miguel. Mas eu estava com tanto medo. Medo de que ele crescesse me odiando, porque eu não era suficiente. Medo de que você transformasse ele em mais um projeto. Medo de que eu não amasse ele o suficiente. Ela olhou para ele, os olhos ardendo. Medo de que você amasse ele demais do jeito errado. Henrique engoliu seco, e então fez algo que ela nunca imaginou que veria. Ele se ajoelhou. Ali na sala de espera, o grande Dr. Henrique Carvalho, o cirurgião brilhante, que nunca dobrava os joelhos para ninguém, estava ajoelhado na frente dela. Eu não posso mudar o passado, ele disse, a voz embargada, mas eu posso fazer uma promessa sobre o futuro. Eu vou entrar naquela sala e vou salvar nosso filho. E depois, se você me der a chance, eu vou passar o resto da minha vida provando que eu posso ser o homem que vocês dois merecem. Lara caiu de joelhos também, as lágrimas caindo livremente agora. Você promete? Eu prometo. Eles ficaram ali, ajoelhados um de frente para o outro, e pela primeira vez em 4 anos, ela sentiu algo que tinha esquecido que existia esperança. Henrique levantou a mão e, com cuidado, enxugou uma lágrima do rosto dela. Eu preciso ir agora, ele disse suavemente. Mas quando isso acabar, quando ele estiver bem, nós vamos conversar de verdade. Sobre tudo. Sobre nós. Sobre ele. Sobre recomeçar. Ela assentiu. Ele se levantou, ajudou-a a levantar também. E por um momento, apenas um momento, segurou a mão dela. Vai dar tudo certo, ele disse. E então soltou, virou-se e saiu. Lara voltou para a janela, apoiou a testa no vidro e sussurrou para si mesma. Por favor, Deus, por favor. Lá fora começou a nevar de verdade, flocos brancos e suaves caindo sobre a cidade iluminada. E ali dentro, enquanto ela esperava, uma única certeza começou a se formar no fundo do seu coração. Ela nunca tinha parado de amá-lo. Tinha apenas enterrado o amor tão fundo que tinha se convencido de que ele tinha morrido. Mas ele estava ali, esperando, como a neve que cai silenciosa antes da tempestade. 2 horas, 120 minutos, 7.200 segundos de agonia pura. Lara tinha perdido a conta de quantas vezes tinha andado de um lado para o outro da sala de espera. Quantas vezes tinha olhado para o relógio. Quantas vezes tinha respirado fundo tentando acalmar o coração que
Insistia em disparar. A neve lá fora continuava caindo, agora mais intensa, cobrindo as ruas com um manto branco que parecia silenciar o mundo. Mas dentro dela era só barulho. Pensamentos girando sem parar. E se algo der errado? E se ele não conseguir? E se for tarde demais? Ela se forçou a sentar de novo, as mãos entrelaçadas com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. E então a porta se abriu, mas não era Henrique. Era a mesma enfermeira de antes, segurando outra prancheta. Lara? Ela se levantou num pulo, o coração na garganta. Ele tá bem? O que aconteceu? Calma, a enfermeira disse com um sorriso tranquilizador. A cirurgia ainda está em andamento. Eu só vim trazer os resultados dos exames complementares que o Dr. Henrique pediu antes de começar. Lara soltou o ar que estava segurando, as pernas quase falhando de alívio. Assustei você, desculpa, a enfermeira disse, colocando a prancheta sobre a mesinha. É que o doutor pediu que eu deixasse isso aqui para você ver. São os exames de sangue e a compatibilidade genética. Protocolo padrão. Compatibilidade genética. Lara pegou os papéis com mãos trêmulas e começou a ler. Tipo sanguíneo. O positivo. Hemograma completo. Dentro dos parâmetros esperados. E então ela viu. Análise de compatibilidade. Genética. Relação pai-filho. Resultado. 99,9% de compatibilidade confirmada. Conclusão. O doador, Henrique Almeida Carvalho, é biologicamente o pai do paciente, Miguel. Ela leu de novo e de novo, como se as palavras fossem mudar. Mas não mudaram. Ali estava preto no branco. A confirmação científica do que ela sempre soube, mas que nunca tinha admitido oficialmente. Henrique era o pai de Miguel. E agora ele sabia. Não por intuição, não por semelhança física, por ciência, por provas irrefutáveis. Ela sentou-se lentamente, o papel tremendo em suas mãos. Uma parte dela estava aliviada. Não havia mais como negar. Não havia mais como fugir. Mas outra parte estava apavorada. Porque agora tudo tinha mudado. Henrique não era mais apenas o ex-marido. Ele era o pai do filho dela. E isso significava que não importava o que acontecesse entre eles. Ele agora fazia parte da vida de Miguel para sempre. Ela fechou os olhos tentando processar tudo. Você está bem? A enfermeira perguntou gentilmente. Lara assentiu sem voz para responder. Precisa de alguma coisa? Água? Café? Não, obrigada. Eu só preciso de 1 minuto. A enfermeira assentiu e saiu, fechando a porta suavemente. Lara ficou ali sozinha, segurando aquele papel como se ele fosse pesar toneladas. E então, sem conseguir segurar mais, começou a chorar. Não era choro de tristeza. Não era choro de medo. Era choro de liberação. De anos carregando um segredo que tinha se tornado pesado demais. De noites em claro se perguntando se tinha feito a coisa certa. De momentos em que Miguel perguntava pelo pai e ela não sabia o que dizer. Agora ele ia saber. Agora ele ia ter um pai de verdade. E ela não sabia se estava pronta para dividir o filho, que tinha sido só dela por tanto tempo. Ela se levantou e foi até a sacada no fim do corredor. Empurrou a porta de vidro e saiu para o frio cortante da noite. A neve caía suave, silenciosa, cobrindo tudo com aquele branco puro que parecia fazer o mundo recomeçar do zero. Ela apoiou as mãos no parapeito gelado e olhou para a cidade lá embaixo. As luzes de Natal piscavam em ritmo constante e de algum lugar distante vinha o som abafado de uma música natalina. Eu nunca quis esconder, ela sussurrou para o vazio. Eu só estava com medo. A neve continuou caindo, indiferente à sua confissão. Eu tinha medo de que você não quisesse ele. Medo de que você quisesse demais e transformasse ele em outra coisa. Medo de abrir meu coração de novo e descobrir que você ainda não tinha espaço para mim. Ela respirou fundo, o ar frio queimando os pulmões. Mas eu nunca quis tirar isso de você. Nunca quis que você perdesse esses anos. Eu só não sabia como fazer diferente. Uma porta se abriu atrás. Dela, passos. Ela não precisou se virar para saber quem era. Lara? A voz de Henrique era diferente agora. Mais baixa. Mais pesada. Ela fechou os olhos. Você viu os exames? Não era uma pergunta. Vi. Silêncio. E então ela ouviu os passos dele se aproximando.
Ele parou ao lado dela, também apoiando as mãos no parapeito, olhando para a cidade iluminada. Ele tá bem? Ela perguntou a voz trêmula. A cirurgia foi um sucesso. O apêndice estava inflamado, mas conseguimos remover antes que perfurasse. Ele tá na recuperação agora. Vai ficar bem. Lara sentiu as pernas quase cederem de alívio. Ela cobriu o rosto com as mãos e deixou as lágrimas virem. Obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada. Henrique se virou para ela e antes que pudesse pensar, puxou-a para um abraço. Ela congelou por um segundo, mas então desmoronou completamente. Enterrou o rosto no peito dele e chorou. Chorou de alívio, de medo, de culpa, de tudo que tinha guardado por tanto tempo. E ele a segurou, firme, sem dizer nada. Só a segurou. Depois de um tempo que pareceu infinito e ao mesmo tempo curto demais, ela se afastou levemente, enxugando o rosto com as costas das mãos. Desculpa. Eu não devia... Para, ele disse suavemente. Você não precisa se desculpar por sentir. Ela olhou para ele e viu algo diferente nos olhos dele. Não era raiva, não era acusação, era compreensão e talvez perdão. Eu vi os exames, ele disse. A voz baixa, e eu fiquei ali, na sala de cirurgia com o bisturi na mão, olhando para o meu filho e pensando em tudo que eu perdi. Henrique. Mas então eu percebi uma coisa. Ele olhou para ela, os olhos brilhando. Eu não perdi ele. Eu ainda tenho a chance de conhecer ele, de ser o pai que ele merece. E se eu ficar preso no passado, lamentando o que não vivi, eu vou perder o presente também. Lara sentiu o coração apertar. Você me perdoa? Henrique suspirou, passando a mão pelo cabelo. Eu não sei ainda. Ele foi honesto. Mas eu quero chegar lá. Porque eu olho para você e mesmo depois de tudo, ainda vejo a mulher que eu amei. A mulher que eu nunca consegui esquecer. Ela engoliu seco. Henrique, eu... Não precisa dizer nada agora. Ele interrompeu suavemente. A gente tem tempo. Vamos um passo de cada vez. Primeiro vamos garantir que o Miguel se recupere bem. Depois a gente descobre como fazer isso funcionar. Os três. Os três. A palavra ecoou no peito dela como uma promessa. Você quer conhecer ele? Ela perguntou, a voz pequena. Tipo, de verdade. Como pai. Henrique olhou para ela e havia uma intensidade naquele olhar que tirou o ar dela. Eu quero conhecer tudo. Cada detalhe, cada história, cada momento que eu perdi. Ele deu um passo mais perto. E eu quero estar em todos os momentos que ainda vão vir. Ela sentiu as lágrimas voltando, mas agora eram diferentes. Eram lágrimas de esperança. Henrique estendeu a mão. Vem, vamos ver nosso filho. Nosso filho. Ela pegou a mão dele e juntos pela primeira vez em 4 anos, caminharam lado a lado, através do corredor iluminado, através das luzes de Natal, através do peso de anos de silêncio, em direção ao futuro que ainda estava por ser escrito. A sala de recuperação pós-cirúrgica era um ambiente controlado, quase clínico em sua frieza, mas havia algo de humano ali. Talvez fossem os cobertores térmicos dobrados com cuidado ou as luzes levemente dimerizadas para não incomodar os pacientes. Miguel estava na 3ª maca, ainda sob efeito da anestesia, pequeno e frágil sob os lençóis brancos. Lara parou na porta, a mão ainda entrelaçada com a de Henrique, e sentiu o peito apertar ao ver o filho ali, pálido, com os olhos fechados, os lábios levemente entreabertos, respirando de forma suave e constante. Ele tá dormindo ainda? Ela sussurrou. Sim. A anestesia vai levar mais algumas horas para passar completamente, Henrique respondeu baixinho. Mas os sinais vitais estão estáveis. Ele tá bem. Ela soltou a mão dele e caminhou até a maca. Devagar, como se tivesse medo de acordá-lo. Parou ao lado e passou os dedos pelos cabelos escuros de Miguel, afastando uma mecha da testa. Meu amor, ela murmurou. Mamãe tá aqui. Henrique ficou alguns passos atrás apenas observando, e havia algo devastador na forma como ele olhava para aquele menino. Como se estivesse vendo pela primeira vez, mas também como se reconhecesse cada traço, cada detalhe, porque ele via a si mesmo ali, nos olhos fechados que ele sabia serem castanhos, no formato do rosto, na curva do nariz, nas mãos pequenas que um dia seriam grandes como as dele.
E pela primeira vez na vida, Henrique Carvalho, o cirurgião que sempre teve controle absoluto de tudo, sentiu que não tinha controle nenhum sobre o que estava sentindo. Posso... Ele começou, a voz falhando. Posso chegar perto? Lara olhou para ele e viu a vulnerabilidade estampada no rosto daquele homem que sempre foi tão seguro de si. Ela assentiu. Claro, ele é seu filho. As palavras saíram naturais, mas carregavam o peso de uma aceitação que tinha demorado anos para acontecer. Henrique se aproximou devagar, quase com reverência, e parou do outro lado da maca. Ele olhou para Miguel por um longo momento, apenas absorvendo a existência dele. Ele é perfeito, Henrique sussurrou. Ele é. Lara concordou, a voz embargada. Ele é esperto, engraçado, teimoso. Ama desenhar, odeia brócolis e tem medo do escuro. Dorme abraçado num ursinho de pelúcia que eu dei para ele quando nasceu. Henrique sorriu levemente, os olhos marejados. Como ele se chama? O ursinho. Teodoro. Ele soltou uma risada baixa, surpresa. Teodoro? Ele tinha 2 anos e meio quando escolheu o nome. Ela explicou, também sorrindo. Ouviu num desenho e decidiu que era aquilo. Não aceitou sugestões. Teimoso como a mãe. Henrique disse, olhando para ela. E orgulhoso como o pai. Ela rebateu suavemente. Eles se encararam por um momento. E havia algo diferente ali. Algo mais leve. Quase como cumplicidade. Henrique voltou os olhos para Miguel e, com cuidado, estendeu a mão. Tocou levemente os dedos pequenos do menino, sentindo a temperatura da pele, a textura das unhas minúsculas, a realidade daquela vida que ele tinha, ajudado a criar, mas nunca tinha conhecido. Ele tem as suas mãos, Lara disse baixinho. Os dedos longos, a mesma curvatura na palma. Henrique fechou os olhos, respirando fundo, tentando processar a intensidade do momento. Eu não sei o que fazer, ele confessou, a voz quebrando. Eu passo a vida inteira sabendo exatamente o que fazer em cada situação. Mas agora eu não sei. Eu não sei como ser pai dele. Não sei como recuperar o tempo perdido. Não sei. Henrique, Lara interrompeu suavemente. Você acabou de salvar a vida dele. Você já é o herói dele. Ele só ainda não sabe. Ele abriu os olhos. E as lágrimas finalmente escorreram. Eu queria ter estado lá desde o começo. Eu sei, ela sussurrou. E eu sinto muito. Muito mesmo. Mas talvez a gente possa começar agora. Talvez não seja tarde demais. Henrique a encarou. E havia uma súplica naquele olhar. Você vai me deixar? Me deixar ser pai dele? Não é uma questão de deixar, Lara disse, a voz firme. Você é o pai dele. Sempre foi. Eu só demorei muito tempo para admitir isso. Ele assentiu, enxugando o rosto com as costas da mão. Ficaram ali, os dois em silêncio, observando Miguel dormir. O monitor ao lado emitia bips suaves e constantes. O som do coração pequeno batendo forte, saudável, vivo. E então Miguel se mexeu. Foi só um movimento leve. A cabeça virando levemente para o lado, os dedos se fechando por reflexo. Mas foi o suficiente para os dois congelarem. Ele tá acordando? Lara perguntou, inclinando-se levemente. Ainda não. Só reflexos da anestesia, Henrique explicou. Sua voz voltando ao tom profissional por instinto. Mas ele deve acordar nas próximas horas. E quando acordar? Ela hesitou. Eu conto para ele. Sobre você? Henrique olhou para ela surpreso. Você quer contar? Ele merece saber a verdade. Lara disse firme. Eu passei tempo demais escondendo isso. Não quero mais mentiras. Não para ele. Não para você. Henrique sentiu o peito apertar de novo. Mas agora era diferente. Era algo próximo de gratidão. Obrigado, lhe disse baixinho. Por isso, por me dar essa chance. Ela sorriu levemente, cansada, mas sincera. Você salvou ele, Henrique. Você merece essa chance. A porta da sala de recuperação se abriu e uma enfermeira entrou, carregando uma prancheta. Dr. Henrique, desculpa interromper. Tem uma intercorrência no 2º andar. Paciente com sangramento pós-operatório. Precisam de você. Henrique fechou os olhos por um segundo, frustrado. Ele queria estar ali quando Miguel acordasse. Mas eu preciso ir, ele disse olhando para Lara. Mas eu volto.
Assim que resolver isso, eu volto. Vai, ela disse. Ele tá bem. E eu vou ficar aqui. Henrique hesitou, olhando uma última vez para Miguel. E então fez algo que surpreendeu até a si mesmo. Inclinou-se sobre a maca e beijou a testa do filho. Foi um beijo suave, delicado, cheio de tudo que ele não sabia como dizer em palavras. Eu já volto, campeão, ele sussurrou, mesmo sabendo que Miguel não podia ouvi-lo. E então se afastou, lançando um último olhar para Lara antes de sair com a enfermeira. Lara ficou ali, sozinha com o filho, e sentiu algo que não sentia há muito tempo. Paz. Não era uma paz completa, porque ainda havia muita coisa para resolver, muitas conversas para ter, muitas feridas para curar, mas era um começo. Ela puxou uma cadeira para perto da maca e sentou-se, segurando a mão de Miguel. E enquanto a neve continuava caindo lá fora, cobrindo a cidade com seu silêncio branco, ela sussurrou: "Você tem um pai, meu amor, e ele é incrível. Você vai ver." Miguel dormia, alheio a tudo, mas ela sabia que, quando acordasse, o mundo dele seria diferente, porque agora eles eram 3, e talvez, só talvez, pudessem ser uma família de verdade. O corredor do segundo andar estava em alvoroço quando Henrique chegou. 2 residentes corriam de um lado para o outro. Uma enfermeira segurava uma bolsa de sangue tipo o negativo, e o monitor cardíaco emitia um som agudo e contínuo que fazia qualquer médico acelerar o passo. Henrique entrou na sala e imediatamente assumiu o comando. "Situação", ele disse, lavando as mãos rapidamente e colocando as luvas. "Paciente masculino, 52 anos. Colecistectomia às 6 horas. O residente respondeu, a voz tensa. Apresentou sangramento na incisão há 20 minutos. Tentamos comprimir, mas não parou. Pressão caindo. 90/50 e descendo. Henrique se aproximou da maca e avaliou o paciente com olhos treinados. O homem estava pálido, suando frio, semiconsciente. "Vamos reabrir, agora. Prepara o centro cirúrgico", ele ordenou. "E chama o anestesista de plantão. Não temos tempo a perder." A equipe se moveu como uma máquina bem ajustada. Henrique já tinha feito isso centenas de vezes. Entrar em modo de emergência, tomar decisões rápidas, salvar vidas sob pressão. Mas hoje era diferente, porque pela primeira vez em anos, sua mente não estava completamente focada no paciente à sua frente. Parte dela ainda estava naquela sala de recuperação, com Miguel, com Lara, com a família que ele nem sabia que tinha até algumas horas atrás. "Doutor?" "Cinta", o residente chamou, percebendo a hesitação. Henrique piscou, afastando os pensamentos, e voltou ao presente. "Vamos", ele disse firme. "Esse homem não vai morrer no meu plantão." Sim, a cirurgia durou 45 minutos. 45 minutos de tensão, de decisões rápidas, de mãos firmes e mente afiada. Henrique identificou o vaso sanguíneo rompido. Cauterizou. Revisou toda a cavidade abdominal. Garantiu que não havia mais sangramentos. Quando terminou, o paciente estava estável. Pressão voltando ao normal. Batimentos cardíacos regulares. "Bom trabalho, pessoal", Henrique disse, tirando as luvas e jogando-as no lixo. "Monitora ele de perto nas próximas horas. Qualquer alteração, me chamem imediatamente." "Tem, doutor." A equipe respondeu em uníssono. Henrique saiu da sala exausto. Não era cansaço físico. Ele estava acostumado com plantões longos, cirurgias complexas, noites sem dormir. Era cansaço emocional. O tipo de exaustão que vem de carregar o peso de revelações que mudam tudo. Ele parou no corredor vazio, encostou-se na parede e fechou os olhos por um momento. "Eu tenho um filho." A frase ecoava na cabeça dele como um mantra. "Eu tenho um filho. Eu tenho um filho. Eu tenho um filho." E, de repente, tudo o que ele tinha construído, a carreira brilhante, os prêmios, o reconhecimento, o respeito, tudo pareceu pequeno comparado àquela verdade. Ele tinha um filho, um menino de 4 anos que ele nunca tinha segurado, que nunca tinha visto dar os primeiros passos, que nunca tinha ouvido chamar papai, e cuja vida ele tinha acabado de salvar. Henrique abriu os olhos, respirou fundo e caminhou de volta para a sala de recuperação. Quando ele entrou, Lara estava exatamente onde ele a tinha deixado, sentada ao lado da maca, segurando a mão de Miguel, a cabeça levemente inclinada.
Os olhos fechados por um momento, Henrique pensou que ela estivesse dormindo, mas então ela abriu os olhos e olhou para ele. Como foi? Ela perguntou baixinho. Resolvido, ele respondeu aproximando-se. O paciente está estável. Ela assentiu aliviada. E o Miguel? Lhe perguntou olhando para o filho. Alguma mudança? Ele se mexeu algumas vezes. Acho que está começando a acordar. Como se tivesse ouvido... Miguel gemeu baixinho e virou a cabeça levemente. As pálpebras tremeram. E então lentamente ele abriu os olhos. Estava confuso, desorientado. Os olhos castanhos tentando focar em alguma coisa. Mamãe? A voz dele saiu fraca, rouca. Eu tô aqui, meu amor. Lara disse imediatamente, inclinando-se sobre ele e beijando a testa dele. Tô aqui. Miguel piscou algumas vezes. E então seus olhos encontraram Henrique. Ele franziu a testa confuso. Quem é ele? Perguntou a voz ainda pastosa da anestesia. Lara olhou para Henrique. E naquele momento, uma comunicação silenciosa passou entre eles. É agora. Henrique se aproximou devagar e se ajoelhou ao lado da maca, ficando na altura de Miguel. Oi, campeão, ele disse suavemente. Meu nome é Henrique. Eu sou médico. Eu cuidei de você. Miguel o encarou com aqueles olhos grandes e curiosos. Você me operou? Operei. Você estava com uma dor na barriga muito forte, lembra? Miguel assentiu levemente. Doía muito. Eu sei. Mas agora a dor passou. E você vai ficar bem. Miguel continuou olhando para ele. E então disse algo que fez o coração de Henrique parar. Você é bonito. Henrique piscou surpreendido. E Lara soltou uma risada baixa, emocionada. Obrigado, Henrique disse, os olhos marejando. Você também é. Miguel sorriu levemente, ainda meio grogue. Mamãe, ele é bonito, repetiu virando-se para Lara. É, meu amor. Ele é, ela respondeu, a voz embargada. Henrique olhou para Lara e ela assentiu levemente, encorajando-o. Ele respirou fundo. Miguel, eu preciso te contar uma coisa importante. Ele começou, a voz trêmula. Você sabe que todo mundo tem um papai e uma mamãe, né? Miguel assentiu. Eu tenho mamãe. Você tem? E você também tem um papai. Miguel franziu a testa. Tenho. Tem. Henrique engoliu seco, sentindo as lágrimas ameaçando cair. E eu sou ele. Eu sou o seu papai. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Miguel olhou para Henrique, depois para Lara, depois de volta para Henrique. Você é meu papai? Ele perguntou, a voz pequena e cheia de confusão. Eu sou. Henrique respondeu, a voz quebrando. Eu sei que é muita coisa para entender agora, mas... Sim, eu sou o seu papai. Miguel ficou em silêncio por um momento, processando. E então, com a simplicidade devastadora que só uma criança tem, ele perguntou, por que você demorou tanto para vir? A pergunta atravessou Henrique como uma lâmina. Ele olhou para Lara, que também tinha os olhos cheios de lágrimas, e então voltou para Miguel. Porque eu não sabia que você existia, campeão. Ele disse honestamente, mas agora eu sei. E agora eu tô aqui. E eu vou ficar. Se você quiser. Miguel olhou para ele por um longo momento. E então estendeu a mãozinha pequena. Henrique a segurou, sentindo o calor daqueles dedos minúsculos contra os seus. E algo dentro dele se despedaçou e se reconstruiu ao mesmo tempo. Você vai ficar? Miguel perguntou, a voz cheia de esperança. Vós? Henrique prometeu, apertando a mão do filho. Eu vou ficar para sempre. Miguel sorriu, um sorriso fraco, mas genuíno. Que bom, ele disse, porque eu sempre quis um papai. E foi nesse momento que Lara desabou. Ela cobriu o rosto com as mãos e chorou. Chorou de alívio, de culpa, de alegria, de tudo ao mesmo tempo. Henrique se levantou e sem pensar a puxou para um abraço. Ela não resistiu. Enterrou o rosto no peito dele e chorou descontroladamente, enquanto ele segurava a nuca dela com uma mão e acariciava suas costas com a outra. Chega de fugir, ele sussurrou no ouvido dela. Chega, Lara. A gente vai fazer isso funcionar. Os três, juntos. Ela assentiu contra o peito dele sem conseguir falar. E ali naquela sala de recuperação iluminada por luzes frias e decorada com guirlandas, de Natal que ninguém tinha tido tempo de tirar, uma família começou a se formar. Não da forma tradicional, não da forma fácil, mas da forma verdadeira. Com dor, com perdão e com amor. Muito amor. Miguel foi transferido para a UTI pediátrica,
algumas horas depois. Era protocolo padrão para cirurgias de emergência. Observação constante, monitoramento de sinais vitais, garantia de que não haveria complicações. A UTI pediátrica era diferente das outras. Alguém tinha se esforçado para torná-la menos assustadora para as crianças. As paredes eram pintadas com nuvens e balões coloridos. Havia bichinhos de pelúcia em cada leito. E até mesmo os monitores tinham adesivos de super-heróis colados na lateral. Mas ainda assim era uma UTI. E ver Miguel ali, cercado por máquinas, com soro no braço e eletrodos no peito, fazia o coração de Lara doer de um jeito que ela não sabia ser possível. Henrique tinha conseguido um passe especial para ela ficar além do horário de visitas. Na verdade, ele tinha praticamente ordenado que a equipe permitisse que ela ficasse a noite inteira. Ela não vai sair daqui de qualquer jeito, ele tinha dito para a enfermeira-chefe. Então é melhor deixar ela ficar confortável. E agora ali estavam eles. Henrique tinha puxado uma cadeira extra e estava sentado, do outro lado do leito de Miguel, observando o filho dormir. Era quase meia-noite. Véspera de Natal tinha oficialmente se tornado Natal. E eles estavam passando juntos, pela primeira vez numa UTI pediátrica. Não era exatamente o cenário que alguém imaginaria para um primeiro Natal em família, mas de alguma forma parecia certo. "Ele tá respirando bem?" Lara perguntou pela 10ª vez na última hora. Henrique olhou para o monitor, depois para Miguel e sorriu levemente. "Tá. Saturação em 98%. Frequência cardíaca estável. Pressão arterial perfeita. Ele tá bem, Lara." Ela assentiu, mas ainda parecia tensa. "Desculpa. Eu sei que você já disse isso. É que eu fico preocupada, eu sei." Henrique a olhou com compreensão. "É normal. Você é mãe dele. E você é pai dele." Ela pensou, mas não disse em voz alta. Ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas observando Miguel dormir. O peito dele subia e descia no ritmo constante da respiração tranquila. De vez em quando, ele se mexia levemente ou murmurava algo ininteligível. "Ele fala dormindo?" Henrique perguntou de repente. Lara sorriu. "Às vezes, geralmente é sobre dinossauros ou super-heróis. Semana passada, ele passou a noite inteira murmurando algo sobre um T-Rex que comeu o lanche dele." Henrique riu baixinho. "Ele gosta de dinossauros? É obcecado. Tem uns 20 bichinhos de plástico espalhados pelo quarto. Sabe o nome científico de todos." "Sério?" "Seríssimo." Outro dia a professora dele ficou impressionada porque ele sabia que o nome completo do tiranossauro, Rex, é Tyrannosaurus Rex, e que ele viveu no período Cretáceo. Henrique balançou a cabeça impressionado e claramente orgulhoso. "Ele é inteligente." "Muito." Lara olhou para o filho com ternura. "E curioso. Vive fazendo perguntas. Mamãe, por que o céu é azul? Mamãe, por que as estrelas brilham? Mamãe, por que eu não posso ter um dragão de estimação?" Henrique riu de novo, mais alto dessa vez, e uma enfermeira que passava pelo corredor olhou para dentro do quarto com um sorriso. "E você responde?" "Mas ele perguntou. "Tento. Quando não sei, a gente pesquisa junto. Ele adora isso. Acha que o celular é tipo uma enciclopédia mágica." Henrique ficou em silêncio por um momento. E então disse baixinho: "Eu quero saber tudo isso. Tudo sobre ele. O que ele gosta. O que ele não gosta. Como é a rotina dele. Quais são os amigos dele. Qual é o desenho favorito." "O desenho favorito muda toda semana." Lara interrompeu com um sorriso. "Mas ultimamente tem sido aquele dos cachorros que salvam pessoas." "Como é o nome mesmo?" "Patrulha Canina." Patrulha Canina." Henrique repetiu como se estivesse memorizando. "Anotado." Lara o observou. E pela primeira vez desde que tudo tinha acontecido, ela viu algo que a surpreendeu. Henrique estava com medo. Não medo da cirurgia ou da medicina, ou de qualquer coisa técnica. Ele estava com medo de não ser bom o suficiente. "Henrique," ela chamou suavemente. Ele olhou para ela. "Você vai ser um ótimo pai." Ele desviou o olhar, a mandíbula tensa. "Você não sabe disso." "Eu sei." Ela se inclinou levemente. "Porque eu vi como você olha para ele. Eu vi como você segurou a mão dele. Eu vi como você falou com ele. Você já ama ele. Isso é o mais importante." Henrique engoliu seco. "Eu tenho medo de estragar tudo."
de ser ausente demais ou culpado demais de repetir os erros que cometi com você. Então não repita. Ela disse simplesmente: você sabe o que fez de errado. Agora você tem a chance de fazer diferente. Ele a encarou por um longo momento. E você? Ele perguntou baixinho. Você vai me dar essa chance? De fazer diferente. Com vocês dois. O coração de Lara acelerou. Henrique, eu não tô pedindo para voltar como era antes. Ele se apressou em dizer. Eu sei que a gente não pode simplesmente apagar 4 anos, mas eu quero tentar. Tentar reconstruir, não só como pais do Miguel, mas como... Ele não terminou a frase, mas ela entendeu. Como casal. Ela respirou fundo. Eu não sei se consigo confiar de novo, ela admitiu, a voz trêmula. Você me machucou, Henrique, muito. Eu sei. E eu passei 4 anos construindo uma vida onde eu não precisava de ninguém. Onde eu era forte sozinha. Você é forte, ele disse com convicção. Mais forte do que eu jamais fui. Mas força não significa que você precisa carregar tudo sozinha. Ela olhou para ele e viu sinceridade naqueles olhos castanhos que ela conhecia tão bem. Eu preciso de tempo, ela disse finalmente. Quanto tempo você precisar? Ele respondeu sem hesitar. Eu vou estar aqui. Não vou pressionar. Não vou exigir, só me deixa estar presente. Na vida do Miguel. E na sua, se você deixar. Ela assentiu lentamente. Tudo bem, mas devagar. Devagar, ele concordou. Eles se olharam por mais um momento. E então um movimento na cama chamou a atenção deles. Miguel tinha aberto os olhos. Ele olhou ao redor confuso por um segundo, e então seus olhos encontraram Lara. Mamãe, oi, meu amor, ela disse imediatamente, levantando-se e indo até ele. Como você está se sentindo? Com sede, ele murmurou. Eu vou pegar água para você. Mas antes que ela pudesse se mover, Henrique já estava de pé. Eu pego, ele disse. Você fica com ele. E saiu rapidamente. Miguel olhou para Lara. Ele voltou. Voltou. Ela confirmou ajeitando o cobertor sobre ele. Ele disse que ia ficar. E ele vai. Miguel sorriu levemente. Ele é legal. Lara sentiu o peito apertar de emoção. Ele é muito legal. Henrique voltou com um copo de água com canudo e se aproximou da cama. Tá aqui, mas que o bomba tem mais poliforça, não me conheça campeão. Devagar, tá? Miguel tomou pequenos goles e então se recostou de novo no travesseiro, parecendo exausto. Tá doendo? Henrique perguntou, o instinto médico falando mais alto. Um pouquinho, Miguel admitiu. Vou pedir para a enfermeira ajustar a medicação. Ele apertou o botão de chamada e momentos depois uma enfermeira entrou. Ele tá com dor? Henrique explicou. Pode aumentar o analgésico conforme prescrito? Tá sim, Tina. É claro, doutor. Ela ajustou a dosagem no soro. E em poucos minutos, Miguel começou a relaxar de novo. Melhor? Lara perguntou. Ele murmurou, os olhos já fechando. Mamãe? Oi, amor. É Natal hoje? Lara olhou para o relógio na parede. 00:15. Já é Natal. Miguel sorriu levemente, sem abrir os olhos. Melhor Natal, ele sussurrou. E então dormiu. Lara e Henrique se entreolharam, ambos com os olhos marejados, porque ali naquela UTI pediátrica, cercados por monitores e máquinas, eles estavam vivendo algo que nunca tinham imaginado. O primeiro Natal juntos, como família. E de alguma forma era perfeito. 3 da manhã. O hospital estava mais silencioso agora. Apenas o zumbido distante das máquinas e os passos ocasionais de enfermeiros, percorrendo os corredores. Miguel dormia profundamente, o peito subindo e descendo no ritmo constante de quem finalmente estava descansando sem dor. Lara tinha cochilado por alguns minutos, a cabeça apoiada na beirada da cama, mas acordou com o corpo todo dolorido. Esfregou os olhos e se endireitou na cadeira, olhando ao redor. Henrique não estava mais ali. Por um segundo ela sentiu algo parecido com decepção, mas então viu a sombra dele através do vidro. Ele estava do lado de fora, no pequeno pátio interno que conectava as alas do hospital. Ela olhou para Miguel, garantiu que ele estava dormindo tranquilo e se levantou. Passou pela enfermaria silenciosamente e empurrou a porta que levava ao pátio. O ar frio da madrugada a atingiu como um tapa. Ela cruzou os braços tremendo levemente e viu Henrique encostado na grade, olhando para o céu.
A neve tinha parado de cair, mas cobria tudo com uma camada espessa e branca. E ali, no centro do pátio, havia uma árvore de Natal gigante, pelo menos 5 metros de altura, decorada com luzes douradas e prateadas que piscavam suavemente, refletindo na neve. Era surreal. Aquela beleza toda no meio do hospital, como se alguém tivesse decidido que mesmo nos lugares mais difíceis, a magia do Natal precisava existir. Não consegue dormir? Ela perguntou, aproximando-se. Henrique se virou ligeiramente surpreso. Achei que você estava dormindo. Tentei. Mas acordei e você não estava lá. Desculpa, eu só precisava respirar um pouco. Ela se aproximou e ficou ao lado dele, também olhando para a árvore. É bonita, ela comentou. É? Ele concordou. Eu nunca tinha reparado. Passo por aqui todo dia, mas nunca parei para olhar. Ela sorriu levemente. Típico. Ele olhou para ela e havia algo de dor naquele olhar. Você sempre me via assim, né? Como alguém que nunca parava para ver as coisas importantes. Lara suspirou. Henrique, eu não quero brigar agora. Eu também não. Ele se virou completamente para ela. Mas eu quero conversar, de verdade, sobre tudo. Ela hesitou, mas então assentiu. Tudo bem. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas ouvindo o som abafado do vento. Eu pensei em você todos os dias, Henrique disse finalmente, a voz baixa. Nos primeiros meses depois que você foi embora, eu fiquei louco. Liguei para todo mundo que a gente conhecia. Fui na sua casa, no trabalho, até contratei um investigador. Lara arregalou os olhos. Você contratou um investigador? Contratei. E ele não achou nada. Você sumiu de verdade, como se nunca tivesse existido. Ela desviou o olhar, a culpa pesando no peito. Eu precisava desaparecer. Não foi fácil. Mudei de cidade, de número, até o sobrenome eu mudei. Por quê? A voz dele saiu rouca. Por que tanto esforço para fugir de mim? Ela respirou fundo, sentindo as lágrimas ameaçando voltar. Porque eu tinha medo de que você me convencesse a voltar. Henrique franziu a testa. E isso seria ruim? Seria, Henrique. Ela finalmente olhou para ele. Porque se eu voltasse, eu ia voltar para o mesmo lugar. Para a mesma solidão. Para o mesmo vazio de esperar você chegar em casa, de dormir sozinha, de ser sempre a segunda opção. E quando descobri que estava grávida, eu não quis isso para o meu filho. Nosso filho. Ele corrigiu, a voz firme, mas não agressiva. Nosso filho, ela repetiu, aceitando. Mas na época, eu não conseguia ver assim. Para mim, ele era meu, minha responsabilidade, minha chance de fazer diferente. Henrique passou a mão pelo cabelo, claramente lutando para manter a calma. Você realmente achou que eu não ia querer ele? Que eu não ia amar ele? Não era sobre não amar, Henrique. Ela deu um passo mais perto. Era sobre como você ia amar. Você ama com intensidade, mas também com distância. Você ama quando tem tempo, quando dá para encaixar na agenda. E eu não queria que o Miguel crescesse, sentindo que tinha que competir pela atenção do pai. As palavras atingiram Henrique como socos. Você me vê como um monstro, ele sussurrou. Não. Ela balançou a cabeça. Eu te vejo como um homem brilhante, dedicado, incrível no que faz, mas também te vejo como alguém que esqueceu que existe vida fora do hospital. E eu tive medo de que o Miguel se perdesse nesse meio. Henrique fechou os olhos, lutando contra as emoções. Você tá certa, ele admitiu finalmente, a voz quebrando. E sobretudo, eu fui um péssimo marido. Eu coloquei a carreira na frente de você. Eu achei que trabalhar duro, ganhar dinheiro, ser reconhecido, eu achei que isso era amar, que isso era cuidar. Mas era só ego. Era só medo de não ser suficiente. Lara sentiu o peito apertar. Medo de não ser suficiente? Ele abriu os olhos e pela primeira vez, ela viu a vulnerabilidade completa nele. Meu pai era um homem simples, Lara. Trabalhou a vida inteira como mecânico. Bom homem, ótimo pai, mas pobre. A gente não tinha nada. E eu cresci vendo minha mãe se matar de trabalhar, vendo meus irmãos passarem necessidade. E eu jurei que comigo seria diferente, que eu ia ser alguém, que eu ia ter sucesso. E quando consegui, quando virei médico, quando comecei a ganhar bem, quando as pessoas começaram a me respeitar, eu fiquei obcecado em não perder isso. Lara ouviu em silêncio.
vendo pela primeira vez a origem da ferida que ele carregava. Mas no processo, ele continuou, eu perdi você e perdi 4 anos do meu filho. Eu consegui tudo o que eu queria e perdi tudo o que realmente importava. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela. Henrique, eu não quero mais ser aquele homem, ele disse, a voz firme agora. Eu não quero que o Miguel cresça achando que precisa ser perfeito para ser amado. Eu não quero que ele sinta que tem que competir comigo. Eu quero ser o pai que o escuta, que está presente, que escolhe ele acima de tudo. E a sua carreira? Vai continuar existindo. Ele deu de ombros, mas não vai mais ser a prioridade. Ele vai ser. Vocês dois vão ser. Lara o encarou tentando decidir se podia acreditar. Oh, como eu sei que você não vai mudar de ideia, que daqui a alguns meses, quando a novidade passar, você não vai voltar a ser o mesmo? Henrique deu um passo à frente, ficando tão perto que ela podia sentir o calor dele. Porque hoje, quando eu entrei naquela sala de cirurgia, eu não estava operando um paciente qualquer. Eu estava segurando a vida do meu filho nas mãos. E pela primeira vez na vida, eu senti medo de verdade. Não medo de falhar como médico, medo de perder ele antes mesmo de conhecê-lo. E eu percebi que nada, nenhum título, nenhum reconhecimento, nenhuma cirurgia, vale mais do que estar aqui. Com ele, com você. O silêncio que se seguiu foi profundo. Lara olhou para aqueles olhos castanhos que ela conhecia tão bem, procurando algum sinal de mentira, de manipulação, mas só encontrou verdade. Eu preciso de tempo, ela repetiu a voz trêmula. Quanto você precisar. E eu preciso que você prove. Não com palavras, com ações. Eu vou provar, ele prometeu. Todo dia, pelo tempo que for necessário. Ela assentiu lentamente, e então, sem pensar muito, estendeu a mão. Henrique olhou para ela surpreso. Um recomeço, ela explicou. Não como era antes, mas como algo novo, como pais do Miguel. E talvez amigos primeiro. Ele pegou a mão dela e o toque era quente, firme, seguro. Amigos, ele concordou. Por enquanto, eles se olharam sob as luzes douradas da árvore de Natal. A neve ao redor refletindo o brilho suave. E pela primeira vez em 4 anos, algo começou a se curar. Não era perdão completo. Não era confiança total. Mas era um começo. E às vezes, um começo é tudo o que a gente precisa. Eles ficaram ali por mais alguns minutos, lado a lado, em silêncio. Não era um silêncio desconfortável. Era o tipo de silêncio que existe entre pessoas que já se conheceram profundamente, que já dividiram uma vida e que agora tentavam descobrir como reconstruir algo novo sobre os escombros do passado. A árvore de Natal continuava piscando suavemente, as luzes douradas refletindo na neve como pequenas estrelas caídas do céu. De algum lugar distante, vinha o som abafado de sinos, provavelmente de alguma igreja, próxima celebrando a missa da madrugada. Era Natal, e pela primeira vez em anos, Lara sentiu que talvez houvesse algo para celebrar. Você lembra da nossa primeira véspera de Natal juntos? Henrique perguntou de repente, quebrando o silêncio. Lara virou o rosto para ele surpresa. Lembro. A gente tinha acabado de se casar. Você insistiu em fazer uma ceia completa, mesmo a gente morando naquele apartamento minúsculo. Ela sorriu levemente, a memória voltando clara como se tivesse sido ontem. E você chegou 3 horas atrasado porque teve uma emergência no hospital. Ele fez uma careta. Eu fui um idiota. Foi? Ela concordou, mas sem maldade. Mas quando você chegou, trouxe aquele buquê, ridiculamente grande de rosas, vermelhas que mal passava pela porta. Eu achei que ia compensar o atraso. Não compensou, ela disse, mas estava sorrindo. Mas eu fingi que sim, porque ainda acreditava que as coisas iam melhorar. Henrique olhou para ela, o arrependimento visível no rosto. Eu desperdicei tanto tempo. A gente desperdiçou. Ela corrigiu suavemente. Eu também falhei, Henrique. Eu fugi em vez de lutar. Eu escondi o Miguel em vez de te dar a chance de escolher. A culpa não é só sua. Ele balançou a cabeça, mas a maior parte é. Ela não discutiu porque, no fundo, sabia que ele tinha razão. Mas havia algo diferente agora. Algo na forma como ele falava, como olhava para ela, que mostrava que ele realmente tinha mudado. Ou pelo menos estava tentando.
O que você vai fazer agora? Ela perguntou. Depois que o Miguel receber alta, quero dizer. Henrique pensou por um momento. Eu quero estar presente. Quero buscá-lo na escola, levá-lo ao parque, ensinar ele a andar de bicicleta se ele ainda não souber. Quero conhecer os amiguinhos dele, saber qual é a professora favorita, que tipo de lanche ele gosta de comer. Quero... Ele parou, a voz embargando. Quero recuperar o tempo perdido, ou pelo menos construir novos tempos que compensem. Ele vai amar isso, Lara disse sinceramente. Ele sempre quis um pai. Sempre perguntava por que os outros meninos tinham, e ele não. Henrique fechou os olhos, a dor daquela revelação atravessando-o como uma lâmina. E você? O que dizia para ele? Que o pai dele estava longe trabalhando. Que um dia talvez ele pudesse conhecê-lo. Ela desviou o olhar. Eu nunca falei mal de você para ele. Eu prometi a mim mesma que não ia fazer isso. Obrigado. Ele sussurrou. Por isso. Por não transformar ele contra mim. Ela assentiu. Ficaram em silêncio de novo. E então Henrique se virou completamente para ela. Lara, eu sei que você pediu tempo. E eu vou respeitar. Mas eu preciso te dizer uma coisa. Ela o encarou, o coração acelerando. O quê? Eu nunca parei de te amar. As palavras caíram entre eles como pedras jogadas em um lago tranquilo, criando ondas que se expandiam e tocavam tudo ao redor. Lara abriu a boca, mas nenhum som saiu. Eu sei que eu não mostrei. Ele continuou, a voz baixa, mas firme. Eu sei que eu fui um idiota, que colocou tudo na frente de você. Mas o amor sempre esteve lá. Enterrado, sufocado, ignorado, mas sempre lá. E quando você foi embora, eu não entendi o tamanho do buraco, que ficou até tentar preencher com trabalho, com cirurgias, com reconhecimento. Mas nada funcionou, porque nada era você. Lara sentiu as lágrimas voltando, quentes e insistentes. Henrique, não faz isso. Eu não tô pedindo nada agora. Ele se apressou em dizer. Eu sei que você precisa de tempo. Eu sei que eu tenho que provar que mudei, mas eu precisava que você soubesse. Porque eu passei 4 anos sem dizer, e olha no que deu. Ela respirou fundo, tentando controlar as emoções. Eu também nunca parei, ela confessou, a voz quebrando, de te amar. Por mais que eu tentasse, por mais que eu me convencesse de que tinha superado, toda vez que o Miguel fazia algo e eu via você nele, meu coração doía. Porque eu lembrava do que a gente foi e do que a gente podia ter sido. Henrique deu um passo à frente, diminuindo ainda mais a distância entre eles. Então me deixa tentar de novo. Não como éramos, mas como podemos ser agora. Mais velhos, mais sábios, mais conscientes. E se não der certo? Ela perguntou, a voz trêmula. E se a gente tentar e falhar de novo? O Miguel vai se machucar também. Henrique segurou o rosto dela com as 2 mãos. Delicadamente. A gente pode tentar e dar certo. E o Miguel pode crescer vendo o que é amar de verdade. Não amor perfeito, mas amor verdadeiro. Aquele que erra, que pede desculpas, que se reconstrói. Lara olhou para ele, para aqueles olhos castanhos que conhecia tão bem, e viu ali algo que tinha esquecido que existia. Esperança. Eu tô com medo, ela sussurrou. Eu também, ele admitiu. Mas a gente pode ter medo juntos. E então, sem que nenhum dos dois planejasse, sem que houvesse um momento perfeito ou uma deixa cinematográfica, aconteceu. Ela se inclinou levemente. Ele abaixou o rosto, e os lábios dele se encontraram. Foi um beijo suave, hesitante, como se os dois tivessem medo de que o outro fosse desaparecer se pressionassem muito. Não era um beijo de paixão desenfreada, era um beijo de reconhecimento, de reencontro, de finalmente. As mãos de Henrique ainda seguravam o rosto dela, e as dela subiram para os pulsos dele, segurando como se precisasse de apoio para não cair. A neve ao redor parecia brilhar ainda mais. As luzes da árvore de Natal piscavam no ritmo do coração acelerado deles. E por um momento, apenas um momento, o resto do mundo deixou de existir. Quando se separaram, estavam ambos sem fôlego, os olhos úmidos, os corações batendo descompassados. Isso foi... Lara começou. Necessário. Henrique terminou. Ela riu baixinho, ainda com as mãos nos pulsos dele. Você sempre foi bom com palavras. E você sempre foi melhor que eu em tudo. Ele respondeu com um sorriso. Eles ficaram ali, ainda próximos, apenas respirando o mesmo ar.
tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Isso não muda tudo de uma vez. Ela disse finalmente, prática como sempre. Eu sei. A gente ainda precisa conversar muito, resolver muita coisa, construir confiança. Eu sei. E o Miguel vem em primeiro lugar, sempre. Sempre. Ele concordou sem hesitar. Ela assentiu e então, com cuidado, se afastou completamente, colocando um pouco de distância entre eles novamente. Vamos voltar lá para dentro. Ele pode acordar e ficar assustado se a gente não estiver lá. Henrique concordou, mas antes que ela se virasse, segurou a mão dela mais uma vez. Lara? Sim? Obrigado. Por me dar essa chance. Por não desistir completamente de mim. Ela apertou a mão dele de volta. Não me faça me arrepender. Não vou, ele prometeu. E juntos de mãos dadas, caminharam de volta para dentro do hospital. Atravessaram o corredor iluminado. Passaram pela árvore de Natal, que continuava brilhando no pátio, e voltaram para a UTI pediátrica, onde Miguel dormia tranquilo. A cidade lá fora estava em festa. Famílias celebravam. Presentes eram abertos, risadas ecoavam pelas casas. E ali, naquele hospital silencioso, uma família estava sendo reconstruída. Não com perfeição, não com facilidade, mas com algo muito mais poderoso, com verdade, com o perdão e com a coragem de recomeçar.